Olá, sou Hugo Vasconcelos. Vamos então para mais uma aula, do nosso curso de invasão a redes corporativas, que trata aí de como você se proteger, de ataques à sua rede e como esses ataques acontecem. Então, nós viemos testando aí algumas formas e agora vamos fazer mais um teste, um site aqui prático. O Paulo Andrade, ele me mandou uma dúvida aí, inclusive desse site aqui de games, GameTrack, aonde ele queria acessar em uma das salas jogando com dois computadores diferentes, tá joia? O que não é permitido pelo jogo, porque ele verifica um número com que você está conectado e não deixa isso acontecer, mesmo que você esteja em dois computadores diferentes, em duas subredes, ou em máquina virtual e tal. Nós vamos fazer o teste aqui. Eu acessei um dos jogos, esse War ali, mas funciona para qualquer um, porque eu já fiz o teste e a notícia boa aí, Paulo, é que nós já conseguimos aqui. Então, eu vou explicar como que faz e o que você deve verificar, nesse caso aqui para conseguir fazer. E não precisa de nenhum equipamento, como você perguntou, hub ou switch, nada disso. Você não vai precisar de nada, só conexão mesmo com a internet, uma máquina, se você usar máquina virtual, ou dois computadores. Já que do mesmo você até consegue entrar se você usar dois navegadores diferentes. Então, beleza, eu acessei aqui o jogo, tem aqui o chat e tal, e os jogadores aqui online já conectados. Quando você abre uma sala, eu vou abrir aqui uma sala, até abrir mais para baixo para ninguém acessar, ninguém entrar nela aqui. Então, deixa eu descer aqui um pouquinho. O mouse ele não tá dando alguns recursos, tá, enquanto está gravando, então vou precisar dar pause. Então, pausei para manter ele pressionado aqui para baixo. Ok, vou abrir uma sala aqui, então abaixo aqui, abrindo a 37. Que número é esse? Esse número não é o IP, como você falou, tá joia? Porque quando eu tento acessar, eu estou aqui de outro site, outro site não, de outra máquina, só que é uma máquina virtual, uma outra conta, E ali foi a que você me passou, eu fiz um cadastro aqui rapidinho para acessar uma outra conta, Coloquei aqui o nome a ela, vou descer também lá, aqui, ó. Já nesse ele deixou eu acessar, ok. Quando eu tento entrar, realmente ele dá aquela mensagem, você não pode entrar na mesma mesa porque o jogador ali tem o mesmo net ID ou IP que você. Então ele fala que é o mesmo IP. Aí, como você fala, fui lá, troquei o IP e tudo, eu usei até em duas subredes diferentes, uma rede toda com IP, outra com outra, e não deu. Por que não dá? Porque o jogo, eles foram um pouco espertos, ele não pegou só IP, ele pega esse número de identificação, que ele chama de Net ID, a identificação aqui de internet, que não é o seu IP. Olha ali, isso ele é o IP, mas de uma forma mascarada. Olha lá, 400.3, a minha máquina aqui, ela não tem esse IP. Vamos visualizar aqui, ó. Posso até acessar por aqui, que é mais fácil. Vamos lá. Ela não tem aquele IP que ele mostra ali. Alterar configurações do adaptador. E não vai adiantar, como você falou, você trocar os IPs e manter eles diferentes. Por que que não vai? Já vou explicar ali. Aqui ele está pegando de forma automática, Então, não adianta você vir aqui, colocar um IP, colocar na sua outra máquina, outro IP. Então, isso aí não vai funcionar. Se eu abrir aqui o prompt, só para me ver o IP, ele não é aquele IP lá. Então, IP config aqui, barra, só para ele mostrar todas as informações. Eu tenho um IP para esse computador, que é o IP aqui, 10.0.2.15. Não tem nada a ver, então, com aquele meu outro IP. Aquele número que ele gera, em um certo momento ele tem que gerar esse número. Então, não vai adiantar aí você desligar o hub, o switch, ou desconectar aqui, ó, a conexão, conectar novamente, que ele não vai alterar. A única forma de alterar esse número é indo direto no seu modem, tá? Só em qualquer rede que você tiver, ele vai ter o modem. A primeira entrada da sua rede. Então, o modem ele vai receber ali, eu até peguei uma imagem aqui, ó, ele vai ter os cabos aqui, os cabos para você conectar, pode ser um modem wireless como esse que eu uso, tanto faz, pode ser um modem cabeado. Ele tem essa entrada que vem aí do telefone, que é a nossa WAN, da onde o provedor te manda a internet. Então, toda vez que o seu modem é desligado ou esse cabo é retirado e colocado, aí sim ele é gerado um novo Net ID. Então, fazendo os testes, eu vi que quando o modem é reiniciado, ele gera para mim um novo número. Só que como é a mesma rede, ele vai gerar para todos os computadores dessa rede. Então, se eu for lá desligar o modem e ligar de novo, quando eu entrar com esse jogador é um número, e quando eu entrar com esse outro aqui, ó, deixa eu voltar nele, é aqui, ó,
quando eu entrar com esse outro, também é o mesmo número. Vamos olhar aqui, eu vou passar o mouse em cima lá, 963 o final, 349. Aqui 963, 349. Então não vai adiantar você somente ir lá desligar e ligar de novo, porque os dois vão ficar igual. O que eu percebi também, né, fazendo uns testes, que quando eu desligo aqui a conexão, só dar uma derrubada nela aqui rápida, ele tem um certo tempo que mantém conectado o seu jogador ali, justamente porque, né, geralmente em games online, ele dá esse tempo aí pro jogador conseguir reabilitar a conexão dele. Então ele não cai direto. Então pode ter alguns picos que você consegue jogar. Só que se eu desligar o meu modem, né, e ligar novamente, ele fala que a sua conexão está lenta e evite fazer download. Se eu conectar novamente, ainda ele vai me manter nessa sala de jogos. Então, tendo em vista isso, eu vi que, poxa, quando eu desligo o modem, ele demora muito para ele ligar de novo, né? Geralmente aí 45 segundos, um minuto. Então, se eu manter esse tempo todo, o que acontece? Né? Se eu deixar muito tempo aqui, ele já reabilitou, ó, ele não caiu da sala de jogos. Então, se eu desligar e deixar mais tempo, vamos fazer aqui para que você possa ver, ele vai sair da sala de jogo aqui, então ele cai, não daria para fazer. Então, o que eu fiz? Em vez, né, de desligar o modem, você vai precisar fazer o seguinte, simplesmente remover esse cabo, né, por uns 5, 6 segundos e colocar ele novamente. Por quê? Daqui vem a conexão. Você fazendo isso seria a mesma coisa de você desligar todo o modem. Só que como é rápido, não dá tempo para cair. E o que eu tenho que fazer aqui? Então eu vou manter um jogador conectado à mesa. Né, já já ele vai cair aqui porque ele, se demorar muito, como eu falei, ele sai. Eu vou manter um jogador aqui, ó, vou fechar o outro. Eu estou fechando esse aqui que está na máquina virtual. Ok. Fechei ele. Vamos lá no outro aqui, só para me visualizar ele caindo. Então, não dá para desligar o modem, mas dá para remover esse cabo por alguns instantes. Eu vou fazer na prática para que vocês possam ver. Né? Só esperar ele deslogar aqui. Pronto. Quando ele sai, né, geralmente depois de um minuto e pouquinho, ele cai aqui. Ó. Aí é só você conectar novamente, né, que ele vai acessar. Só que se isso acontecer, quando eu entro, quando ele gera o número é aqui, ó. Ele gera o número quando eu clico em entrar. Então, se eu já tiver um jogador com uma mesa aberta aqui, uma sala aberta, deixa eu descer lá, aqui, ó, com uma aberta, derrubar a conexão e acessar com outro, que é o que eu vou fazer aqui, eu com esse da máquina virtual, vou entrar nele depois, aí ele gera um número diferente para ele, consequentemente eu consigo jogar. Eu vou até fazer mais para cima aqui, ó, para que eu possa, para que vocês possam ver que também vai entrar outros jogadores ali na mesa e eu vou estar então jogando aí, né, com duas contas. Então abri a sala, vou deixar o outro aqui. Eu vou lá então fazer a remoção do cabo e assim que eu remover, ele vai dar um pico na conexão e eu acesso com a segunda conta. Ok, retirei lá. Então, aqui se eu voltar na sala, ele vai falar o seguinte, ele vai mostrar aquela mensagem, né, que está um pouco lenta a sua conexão, evite fazer downloads. É uma mensagem que ele dá, justamente que eu falei que quando cai a internet ou quando a internet do jogador está lenta, ainda assim ele mantém, né, o usuário logado ali por um tempo. Então, ele não vai cair. Se você demorar muito lá também, ele cai. Ó, repara que aqui voltou, ele já mostrou o chat, então voltou a coisa. O NetID dele é o mesmo, ó, 963.349. Mas como eu derrubei a conexão, vamos entrar aqui então, o NetID do meu outro jogador, deixa eu só tirar esse som, aí ó, vai ser um outro. Então eu cliquei na sala, da outra vez ele já falou, né, você não pode entrar porque ele tem o mesmo ID. Agora ele já não me deu essa mesma mensagem. Só eu clicar em sim, eu tenho então os dois jogadores. E olha aqui que interessante, o NetID desse agora é 042.218, sendo que esse é um diferente. Então eu consigo aqui, ó, vamos ver se alguém
acessa nessa minha sala, né, que daria aqui então para mim jogar com os outros jogadores, tendo aí duas contas, como foi o que você pediu. Então, como que eu faço para descobrir, né, esses bugs, esses erros? É testando. Eu tive que testar várias e várias coisas até ver que o número, né, ele alterava toda vez que eu reiniciava o modem. Porém, reiniciando o modem, não estava dando tempo do jogador manter na sala. E depois, quando eu entrava de novo, eles já entravam com o mesmo número. Então, tem que fazer esses testes, né, e geralmente é um pouco demorado mesmo. Aí, ó, um rapaz entrou aqui, né? Vamos clicar em cima. Então ele já está na minha mesa. Eu coloquei aqui para 4, 5 e 6 jogadores. Vamos esperar um segundo acessar. Esse jogo é bacana, eu jogava bastante ele no tabuleiro, né? Como o Paulo me mostrou aqui, pediu essa dúvida e tal, eu fiz um cadastro nele rápido aí. E estou jogando algumas aqui também e achei interessante. Só que sem fazer a parceria, né? Senão você prejudica e atrapalha aí os outros jogadores. Acessou mais um aqui, ó. É só clicar então em jogar a partir de 4 ali. Espero aí que vocês tenham gostado da videoaula, né? E o nosso curso aí estará, né, disponível a partir do final de novembro. Então, um abraço e até as próximas aulas.